Senhores telespectadores, visitamos hoje a cidade de Elvas. Elvas, no Alto Alentejo, distrito de Porto Alegre, e como toda a gente sabe, à vista de Badajoz. É o facto de ficar na linha de fronteira que dá à cidade de Elvas uma enorme importância histórica. Isto é uma cidade que foi sempre cidadela. Eu vim começar o programa aqui num forte, o Forte de Santa Luzia. Estou aqui encostado a um canhão fundido no tempo do rei Dom João V. Bom, mas tudo isto é o arranjo que recentemente se fez do forte. Este Forte de Santa Luzia foi começado a construir em 1641. Quer dizer, à restauração, 1640, e logo no ano seguinte, o rei de Portugal preocupa-se com a defesa da fronteira e começa a fazer aqui um belo forte em Elvas. O forte teve um papel militar muito importante em várias ocasiões, mas depois, é claro, isto deixou de servir para nada. Quando eu estive aqui há uma dúzia de anos, estava totalmente abandonado e pior, aqui nestas esplanadas havia acampamentos de ciganos. Eu confesso que fiquei um bocado impressionado, então nunca ninguém conseguiu tomar o forte e agora vieram os ciganos e tomaram o forte. Eu não tenho nada contra os ciganos, mas tenho muito a favor dos fortes. Acho que são monumentos que fazem parte da nossa história coletiva e, portanto, devem estar cuidados como monumentos que são. Voltei agora e vi que realmente fez-se aquilo que eu desejava. Todo o forte foi restaurado, em parte reconstruído, e até instalaram aí nas dependências um pequeno museu militar. Bom, é claro, é um museu pequenino, mas é um pretexto para a visita. A história de Elvas, desde o princípio de Portugal, é uma constante história militar, de guerras contínuas. O Dom Afonso Henriques conquistou Elvas e depois perdeu-a. O Dom Sancho I voltou a conquistá-la e voltou a perdê-la. O Dom Sancho II conquistou-a. Dessa vez ficou definitivamente nas mãos dos cristãos. Depois do Dom Sancho, o Dom Afonso IV andou aqui em guerras, toda esta região ficou ensanguentada. Depois o Dom Fernando volta a ter aqui guerras. O Dom João I ficou famoso, um herói do tempo dele, que é o famoso Gil Fernandes de Elvas, que era uma espécie de caudilho local. Ainda hoje há lendas sobre Gil Fernandes de Elvas. Enfim, no século XVII e XVIII há guerras constantes, é claro, e vão sempre construindo novas fortalezas. A ação militar mais célebre de todas é a famosa Batalha das Linhas de Elvas. Foi em 1659, o exército espanhol vem pôr um cerco a Elvas, um cerco apertado, já com a cidade ao alcance dos canhões e a cidade bombardeada. Isso começa em outubro de 58, dura todo o novembro, todo o dezembro. Há peste na cidade, há desespero, e é nessa altura que o comandante das armas do Alentejo, que estava em Estremoz, vem com uma força importante tentar libertar Elvas. Cai sobre as linhas castelhanas, o combate foi muito violento, durou desde o nascer do sol até o anoitecer. Durante todas essas horas, esses homens lutaram ferozmente. Morreu muita gente. Do lado português morreram mesmo alguns generais, mas o exército que vinha de Estremoz conseguiu destruir a resistência das linhas espanholas e entrou pelas portas de Elvas, salvando a cidade do cerco e pondo em fuga o exército espanhol. É a famosa Batalha das Linhas de Elvas.
ainda hoje é recordada aqui na região. Essa batalha teve consequências definitivas no desenvolvimento da guerra, porque restituiu realmente aos portugueses um grande ânimo e cerca de uma dezena de anos depois assinou-se a paz e foi reconhecida a independência de Portugal. Bom, logo a seguir à paz mandaram fazer este monumento. É uma memória, tem um longo letreiro, eu vou só ler as últimas linhas, dizem isto: esta memória se pôs para que os mortais deem graças ao Senhor, Deus dos exércitos e das vitórias, e roguem pelas almas dos que se acharam e deram as vidas em tão singular e porfiada batalha, que durou das 9 da manhã até se cerrar a noite. Ainda hoje, o dia da batalha, o 14 de janeiro, é o feriado municipal em Elvas. E todos os anos, às 9 horas da manhã, aqui neste cabeço, juntam-se as forças vivas que vão processionalmente a entrar numa das portas da cidade. É realmente bonita esta conservação de um culto aos que deram a vida pela sua pátria. Mas realmente isso de dar a vida pela pátria sugere uma reflexão sobre o patriotismo. E acho que não há nenhum lugar melhor aqui em Elvas para falar de patriotismo que este em que agora estou. É um castelo que já existia no tempo dos árabes. É claro, depois, quando foi conquistado, foi feito e refeito. Dom Manuel também introduziu aqui muita mudança. Em todo caso, é o monumento mais antigo da cidade de Elvas, nascido já desta ideia de defender a nossa terra. É a raiz do patriotismo, defender a nossa terra. Mas a verdade é que os ideais são um pouco como os frutos. Os ideais nascem, amadurecem, apodrecem, morrem. Há um patriotismo, por exemplo, o patriotismo do nosso Fernão Lopes, no século XV, é completamente diferente do patriotismo de Camões no século XVI. E o patriotismo de Camões, no século XVI, é totalmente diferente do patriotismo dos autores da monarquia lusitana no século XVII. Bom, e esse patriotismo é diferente dos historiadores do século XIX, por exemplo, do nosso Herculano. E os do século XIX, muito diferente do patriotismo que eu vivi no século XX, do patriotismo ao som do tambor, da bandeira desfraldada, da ideia somos os melhores do mundo. Bom, e o século XX diferente também das ideias de agora, em que eu nem sei bem, há certas pessoas que eu nem sei bem o que é que eles entendem por patriotismo. Para alguns, parece que o patriotismo é dizer mal de Portugal, é achincalhar, é dizer que não houve heróis, que aquilo era tudo uma ladroagem. Bom, é um desejo de se ofender a si mesmo, que também é uma forma de patriotismo, embora realmente uma forma patológica e enferma. Eu acho que o patriotismo é o laço que nos liga à pátria. A pátria é a terra em que nascemos. E isso é uma coisa universal. Todos os povos do mundo sentem isso. Como todos os povos do mundo sentem um laço que os prende à família, e isso não é incompatível. E como todos os povos do mundo sentem cada vez mais um laço que os prende à grande família humana, a toda a humanidade,
E essas forças que nos ligam às estruturas que nos integram, à família, à profissão, à classe, à nação, ao mundo, tudo isso é simultâneo. Cada um desses laços não vem apagar os outros. Infelizmente, há muita gente que não pensa assim e até agora está na moda falar na aldeia global, já não há nada de ser português. Eu penso que realmente isso é um engano e que para ser europeu não há caminho melhor que ser cada vez mais português. Quando eu vim fazer o tal programa aqui em Elvas, nos princípios dos anos 90, encontrei muitas pessoas desanimadas. Não acreditavam no futuro de Elvas. Eu estive com comerciantes, estive com colegas, estive com jornalistas, estive com simples amigos de café, que é uma boa maneira de fazer amizade, e as pessoas diziam, então, o senhor compreende, isto é Elvas era a guerra, era o quartel, havia aqui milhares de homens, agora fecharam os quartéis, fecharam os fortes, até parece que os vão vender, estão todos abandonados, a cair. Elvas era a fronteira, eram os despachantes, era a aduana, era toda essa gente que vivia para despachar. Agora acabou a fronteira, não vale a pena. Elvas outrora era a restauração, quer dizer, havia aqui imensos restaurantes e os espanhóis atravessavam a fronteira para vir aqui. Pois agora até nos vão fazer uma autoestrada que vai passar longe de Elvas. Elvas não tem futuro nenhum. Bem, eu ouvia isso, felizmente não disse isso no programa, porque pensei que a esperança é sempre a última a morrer, mas confesso, isso impressionou-me muito, porque eram muitos fatores negativos, muitos. Uma terra que realmente vivia da estrada, vivia da alfândega e vivia do quartel. E agora acabou o quartel, acabou a estrada, acabou a alfândega. O que é que esta terra vai viver? Esta terra vivia da gente que tinha. E essa gente foi capaz de dar a volta. Eu acabo de sair aqui de um restaurante onde o dono me disse, com um certo orgulho, que todos os anos mais de 100 mil espanhóis atravessam a fronteira para vir comer na casa dele. Mas o que é que a sua casa tem de diferente? Não, a minha casa é como as outras, é uma casa que serve bem, procura ir ao encontro do que eles querem. E eles querem o que lá não têm. Em Espanha há tudo, claro que há tudo, mas não há o costume do belo peixe fresco, não há o costume do marisco, não, isso está fora dos hábitos espanhóis. A Espanha tem uma culinária de planalto interior, é tudo na base da carne, do sabor saturado. Bom, o português não, nós temos uma cozinha litoral. Não há nada como um bom peixe em Portugal. Eu também tenho andado por esse mundo e acho que é das melhores coisas que há neste país. É realmente o peixe. Todo o peixe, não é só o cherne, é todo o peixe, a começar pela sardinha. Há lá nada como o peixe português. Ora bem, o dono deste restaurante achou esse caminho, importa todos os dias o melhor peixe dos portos portugueses, vem de Peniche, vem de Sesimbra e serve peixe fresco, marisco requintado e uma coisa que os espanhóis adoram, o bacalhau dourado. Também não é costume, o bacalhau não é costume em Espanha, tem outros costumes. Estou a falar nisso porque isto é um belo exemplo de que agora, quando acabaram as fronteiras, quando acabaram as guerras, agora começa a batalha da diferença. É preciso sabermos ser diferentes. As diferenças que temos. Eu falei na culinária e no bacalhau, mas falo na culinária, posso falar no vestuário, posso falar na língua, posso falar na poesia, posso falar na cultura, posso falar no gosto da arte,
posso falar no artesanato, há tanta coisa diferente em Portugal. É essa diferença que pode atrair a curiosidade dos outros. E a Europa será tanto mais Europa, quanto mais diferente conseguir ser. Eu conheço outros continentes, não vou dizer quais, onde uma pessoa anda milhares e milhares de quilómetros. Encontra sempre a mesma comida, na mesma mesa, não é uma mesa posta, lá não se põe a mesa. Os mesmos roginos, as mesmas sapatilhas, as mesmas maneiras, as mesmas estradas. Bom, felizmente na Europa não é assim. Se eu atravessar a Europa, se eu for a qualquer cidade, se eu for daqui a Berlim, se eu for daqui ao centro da Itália, atravesso dezenas de lugares completamente diferentes, com gostos diferentes, monumentos diferentes, paisagens diferentes, comidas diferentes, e cada dia é uma aventura. Se nós, em Portugal, formos capazes de preservar a nossa diferença, aquilo que nos fez uma nação, nós somos uma nação porque não éramos iguais aos outros, foi isso que nos fez dizer, queremos ser nós a mandar em nós, nós temos uma maneira de ser, isso é que é Portugal. Se nós tivermos a força bastante para continuar a ser diferentes dos outros, então sim, Portugal ainda tem futuro. Há muito mais coisas para ver em Elvas, porque Elvas é realmente uma cidade monumental. E nós nem sempre temos isso presente. Os monumentos de Elvas, até há pouco tempo, eram sobretudo militares. Ainda hoje, o que para mim é o principal monumento de Elvas, que é a moldura de muralhas que envolve toda a cidade, ainda hoje isso é considerado um prédio militar, por sinal que está muito mal conservado. Cresce a vegetação, não está posto em evidência. É claro, tem trechos muito bonitos, como as portas do século XVIII, os revelinhos, as pontes dos canhões, mas é todo o conjunto que pode fazer desta cidade um grande atrativo turístico. É claro que o que se considera o emblema de Elvas é o aqueduto. Estou a falar diante do aqueduto da Amoreira. O aqueduto é realmente uma grande construção e tem uma história excepcional. Antigamente Elvas tinha sede, tinha realmente um poço com uma nascente, mas a terra tinha sede. Então o povo de Elvas, que no ano de 1498, reparem, exatamente o ano em que Vasco da Gama chega à Índia, o povo resolve contribuir com um real em cada arrátel de carne, um real em cada porção de peixe, um real em cada pão que come, e com tudo isso queria-se para fazer um aqueduto que traga água, daí a expressão Real d'Água. O Real d'Água nasceu em Elvas. Claro, depois houve outras terras, viram que ideia tão boa, arranjaram um Real d'Água para fazer isto e aquilo, e por todo o país se espalhou esse imposto do Real d'Água, que também causou muitos protestos. Mas foi aqui o povo de Elvas que aprova o Real d'Água, o rei concorda, estas obras que estão a ver, começaram no ano de 1500, exatamente no ano da descoberta do Brasil, e pode dizer-se que até hoje não pararam, porque o aqueduto tem 7 km. Não são 7 km todos assim levantados em arcos, uma grande parte é subterrânea, fica debaixo do chão, e uma outra parte corre ao nível do solo. Bom, mas em todo o canal corre a água,
E a água aqui é muito, muito calcária. Chamam isso o corroio. A verdade é que de 10 em 10 anos o cálcio no canal sobe 20 centímetros. Bom, é portanto preciso estar constantemente a desentupir o cano. Além disso, é claro, há o mau tempo, há os vendavais, há os solos pouco firmes e é preciso fazer estes gigantes, a robustecer os arcos. Os trabalhos continuaram sempre. No século XVII, em 1622, foi preciso passar o real de água para 2 reais de água. 2 reais por cada rátel de carne, por cada peixe, bom. E o povo pagou sempre para poder ter a sua água. De certo modo, este monumento representa a perseverança, a tenacidade, a capacidade de suportar um sofrimento, porque a água, que é serviço de todos, tem de ser paga por todos. Aí está a diferença entre o serviço público e o serviço privado. É que o serviço público tem de ser pago por todos. O serviço privado tem que ser pago por aqueles que dele tiram algum proveito. Isto era serviço público, era a água que matava a sede e todos os habitantes, durante estes séculos, o têm vindo a pagar. Eu penso que aquele aqueduto foi uma das grandes vitórias de Elvas. Foi mesmo uma vitória da paz sobre as vitórias da guerra, porque a certa altura pôs-se este problema. Estava feito o aqueduto, era preciso fazer a muralha, e para fazer a muralha era indispensável cortar o aqueduto. Isso apaixonou a cidade, houve opiniões, claro, os generais diziam corta-se o aqueduto, o que é importante é a guerra, a população dizia corta-se a muralha, o que é importante é a água, porque sem água não há gente e sem gente nem vale a pena fazer as guerras. O nosso rei, Dom João IV, resolveu essa questão a favor da água. Ali, onde passa o aqueduto, interrompe-se a muralha para a água passar. Foi muito contestado, mas é assim que hoje, ainda hoje, corre água no aqueduto. É um projeto, é uma grande vitória da cidade, porque tudo aquilo foi feito com dinheiro do povo. E agora queria acabar falando-lhes de um outro projeto que está em curso e que acho que é um projeto quase tão grande como o do aqueduto. Vem aqui na minha frente uma vasta planície, vem aqui a linha de caminho de ferro que vai ao entroncamento e que liga Lisboa a Madrid, é através do entroncamento, é esta linha. Vem ali a autoestrada também liga Lisboa a Madrid, e aqui neste canto, que fica entre o caminho de ferro e a autoestrada de Lisboa, há uma área muito grande, 150 hectares, onde se está a planear instalar uma enorme área empresarial. Eu tenho aqui a planta na minha frente, e eu estou a falar-lhes exatamente aqui. O ponto em que eu estou é aqui. Vê-se aqui o comboio vai ter ali a autoestrada e tudo isto é para transformar numa zona industrial com áreas de várias naturezas, mas tem cerca de 150 lotes, tem indústrias de toda a natureza, tem ali um setor de armazéns muito grande, tem áreas verdes, bem, tem tudo
quanto pode ter uma grande área industrial do futuro. Já estão em curso as expropriações, isto é um projeto a arrancar, vai custar em preços de agora 10 milhões de contos, pensa-se que estará pronto dentro de 8 anos. Acho muito importante que esta cidade milenária, esta cidade habituada a vencer as suas batalhas, esteja agora, que é um tempo de dificuldades para todos, é evidente, esteja agora a lançar mais esta batalha do futuro. Eu não sei se daqui a 8 anos ainda cá poderei vir para ver se ganharam também mais esta batalha de Elvas ou não. De qualquer maneira, aqui fica o meu voto para que assim seja. Vai ser mais uma vitória de Elvas. Vai ser mais uma vitória da paz. Outra novidade que eu vim encontrar foi a Ponte Nova. Como sabem, há aquele drama de Olivença. Olivença, uma cidade que era portuguesa, os espanhóis apoderaram-se dela e até hoje existe esse espinho entre as relações, porque de facto os portugueses dizem de direito a cidade é portuguesa. É certo, mas de facto a cidade é espanhola. E como havia esta discussão, a ponte, que estão a ver, a ponte foi destruída numa das guerras, vê-se perfeitamente ao meio a parte que foi destruída para não passarem tropas, e depois disso ninguém a quis reconstruir, porque quem quer que a reconstruísse estava a reconhecer o direito do outro. Andámos mais de 100 anos a discutir essa questão, até que finalmente, como fazia falta uma ponte para passar, fez-se o que se devia ter feito logo de princípio. Está ali uma ponte nova, uma belíssima ponte, onde se passa. Esta é uma ruína histórica, uma ruína para quem gostar de recordar o passado.